beleza? Gente, bora para um tema muito interessante, muito interessante. É possível conciliar mérito e bem comum? Um tema da Unifesp. Com um repertório muito inteligente, um dos temas mais substanciais em termos de conteúdo de repertório, tá? Opção um, Sandro, eu quero mostrar que sim, é possível conciliar mérito e bem comum, meritocracia, resultado de esforço, de dedicação do cidadão ou do indivíduo, da pessoa, e o, senso, e o bem comum, o compartilhamento de todos esses benefícios. Eu vou usar aí o Adam Smith, Sandro, e vou na direção de provar que sim, é possível conciliar numa sociedade como a nossa a questão do mérito, da meritocracia e do bem comum, essa distribuição, esse compartilhamento de benefícios. Essa é uma linha de raciocínio. Eu vou na linha que foi muito mais prática e muito mais fácil de trabalhar, quando você vai mostrar que não é possível conciliar meritocracia, mérito e bem comum. Pensando dessa maneira, a gente vai na seguinte direção. Opção um: puxa, e se eu começasse com o livro Vidas Secas do Graciliano Ramos, para mostrar a desigualdade existente num país como o Brasil e como dentro desse contexto que a gente vive, fica muito complicado aí encaixando o tema, né? Muito complicado se pensar em meritocracia e compartilhamento de benefícios, tá? Por quê? Duas questões. Porque a gente tem uma ausência, uma omissão estatal, seria uma boa pedida num primeiro momento, e também uma desigualdade muito forte presente nesse país. Duas pedidas interessantes numa introdução. Mas e se eu quisesse também trabalhar abrir, não com vidas secas, mas abrir com a Constituição? Segundo a Constituição Federal de 1988, todos os cidadãos são iguais perante a lei. É uma boa pedida para mostrar que o preceito constitucional vai nessa linha. No entanto, as desigualdades existentes num país como o Brasil, eles mostram outro direcionamento e a impossibilidade de você conciliar mérito e bem comum, por conta de, aí encaixa de novo, a questão da omissão estatal ou inobservância governamental, junto com a questão relacionada às desigualdades sociais tão evidentes num país como o Brasil. Fechou? Então a introdução ficou muito boa. E no D1, para que lado eu iria? No D1, gente, um repertório maravilhoso para você trabalhar é trabalhar com um sul-coreano Byung-Chul Han. Quando ele trabalha com a ideia e demonstra que numa sociedade marcada pelo reconhecimento do indivíduo, o indivíduo é reconhecido por aquilo que ele produz. Aí você pensa, puxa, num estado como o nosso, em que nós temos uma ausência do governo, uma deficiência no sentido de atender a todas as necessidades do cidadão, como que eu vou pensar que o indivíduo é reconhecido pelo que ele produz se nós temos uma disparidade social tão grande no Brasil e o governo não atendendo nas questões básicas, saúde, educação, naquilo que deveria ser uma base para que esse indivíduo pudesse, pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela sua dedicação, vencer, crescer e se desenvolver e fazer e deixar a sua marca na esfera social. Então, essa omissão estatal, essa não participação do governo, essa não ação do governo, ela esse raciocínio faz com que você entenda que, puxa, assim, a inobservância estatal, ela faz com que esse conceito de meritocracia ele não seja palpável num país tão desigual quanto o Brasil, né? E o conceito aí da sociedade do desempenho, do Byung-Chul Han, ele mostra isso. Poxa, nós vivemos numa sociedade em que grande parte dessa população vive com o mínimo, sobrevive, não é? Então, dentro dessa sociedade do desempenho, acreditar que o indivíduo só é reconhecido enquanto cidadão a partir do que ele produz e aqueles que não produzem não são reconhecidos enquanto cidadãos, não são cidadãos e, portanto, são incapazes e incompetentes porque não conseguiram o sucesso e o êxito profissional, tá? Então aí é bem interessante você mostrar que então, dentro desse quadro, não é possível se falar em meritocracia e em bem comum, né? E aí, Sandro, meu raciocínio no D1 fechou. E o meu D2? No D2 a gente vai trabalhar com essa questão das desigualdades, dessas discrepâncias ou disparidades sociais existentes no Brasil. E como essas disparidades, elas impedem que você fale, por exemplo, sobre bem comum, sobre o compartilhamento de benefícios. Que benefícios são compartilhados numa sociedade que uma parte mínima concentra a grande massa do PIB brasileiro? E para isso, aí o Milton Santos trabalha com a questão de, poxa, se nós tivéssemos, ele defende a ideia de que é preciso que todos esses benefícios
essas garantias, né, esses direitos constitucionais, eles fossem compartilhados por todos. Não são compartilhados. Então, um belo repertório para você mostrar essa discrepância social. Garantias constitucionais estão ali, estão. Mas o Brasil continua, mesmo assim, sendo um país desigual. Desigual por quê? Porque aquilo que está presente lá na lei, ele não se efetiva na prática. Beleza? Então você tem um D2 ali bem centrado na questão das desigualdades sociais, e como dentro sob esse prisma, né, você consegue perceber que não dá para falar em meritocracia e falar em bem comum numa sociedade como a nossa. Fechou? Sandro, mas e aí? Introdução, D1, D2? PI? Não. Nós estamos mexendo com o Unifesp, nós vamos mexer com conclusão. Faz a retomada, retoma o tema, crava essa ideia de que não é possível conciliar mérito e bem comum, tendo em vista essa ausência do Estado no atendimento às necessidades básicas do cidadão, e além disso tudo, essa desigualdade existente no Brasil, essa desigualdade tão evidente, ela impede que você construa uma sociedade meritocrática e que partilhe dos mesmos benefícios. Fechou? E ali, gente, cuidado só com esse raciocínio, porque o texto está bem inteligente, está bem bacana, e aí você consegue montar uma dissertação maravilhosa, beleza? É isso.